Olá. Dizia um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, no início do século passado, que o sol é o melhor desinfetante. Pois é essa a ideia que está por trás da Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor há 8 anos. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso sobre acesso à informação na Câmara dos Deputados com o secretário de Transparência, Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, essa palavra transparência, ela está diretamente relacionada a controle social, participação e democracia. Porque sem democracia, sem a possibilidade de accountability, não se pode falar em democracia. O senhor é parlamentar há 3 legislaturas, então o senhor estava aqui quando foi votada essa lei. Eu queria saber qual é a sua percepção em relação à evolução da sociedade brasileira e das instituições brasileiras em relação a essa questão da transparência. Uhum. Nós temos hoje, não apenas no Brasil, a nossa sociedade global muito mais atenta, muito mais ocupada em acompanhar os atos, as ações e as aplicações dos recursos públicos. E no Brasil é crescente o interesse da sociedade, a interação. Então, nós temos hoje uma sociedade muito mais atenta, que acompanha, que se envolve, que está interessada, e a questão da transparência deve ser um compromisso absoluto de todos os gestores, todos os representantes políticos, todas as autoridades, todos aqueles que, em nome do povo, tomam atitudes, ações e administram recursos, aplicam recursos que são provenientes da contribuição pública. Deputado, é sempre bom lembrar, porque a gente costuma esquecer muitas vezes da origem das leis, que essa lei ela é uma lei de iniciativa do Parlamento Brasileiro, mais especificamente da Câmara dos Deputados, foi apresentada à época pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E eu acho que é sempre bom reforçar também que a linha condutora dessa lei é que a publicidade é a regra, o sigilo deve ser a exceção. Exato. Deputado, falando um pouco sobre o trabalho da Secretaria de Transparência da Câmara, a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor há 8 anos e a Secretaria de Transparência da Câmara também está aniversariando agora o seu primeiro ano de existência. Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho da Secretaria e fizesse um balanço do que vocês têm feito. Maristela, hoje a Câmara dos Deputados é uma referência não apenas no país, mas é uma referência mundial em relação a dados abertos, em relação à transparência. Quando nós falamos, inclusive, da LAI, hoje 93% de todas as demandas da sociedade, usando-se da LAI, são respondidas em até 24 horas. Então, há um compromisso dessa instituição, da Câmara dos Deputados, em relação à transparência, à prestação de contas. Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2019, mais de 36 mil solicitações de informações que foram dirigidas à Câmara dos Deputados, das quais, eu repito, 92% foram atendidas em até 24 horas. Agora, a Câmara, que já é uma referência, já era uma referência de transparência, uma referência reconhecida e respeitada no mundo inteiro, ela decidiu aprofundar-se nesse compromisso. Foi o que motivou o presidente Rodrigo Maia a propor ao plenário da Câmara que nós tivéssemos uma secretaria que se detivesse especificamente a questão da transparência, para aperfeiçoar esse trabalho que a Câmara presta em relação à lei, mas, além disso, também para fomentar
a cultura da transparência dentro da Câmara, no Legislativo e também nos outros órgãos e nos outros poderes. Então, a Secretaria, como você bem lembrou, ela completa o seu primeiro aniversário. E aí eu quero cumprimentar a Érica e, juntamente com a Érica, todo o nosso time de competentes servidores que ali estão trabalhando para que a Secretaria alcance cada vez mais níveis satisfatórios de excelência, de resultados dentro da proposta do presidente Rodrigo Maia, que foi acolhida e que foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, nós temos aí duas datas importantes e, para nós, na Câmara dos Deputados, a Secretaria representa um grande avanço e, além do avanço, é a mensagem que a Câmara manda para a sociedade, de que ela está comprometida com essa agenda, que é a agenda da transparência. Deputado, quando o senhor fala em 36 mil demandas, né, buscas de informação no ano de 2019, se a gente fizer uma conta bem simples, do ano inteiro, né, desconsiderando feriado, desconsiderando o recesso legislativo, isso dá uma média de 100 demandas por dia. Ou seja, nos dias úteis, essa média sobe muito, se a gente fizer essa conta. Qual é a principal informação que o cidadão brasileiro busca junto à Câmara dos Deputados? A tramitação de projetos, atuação legislativa, a aplicação de verbas de orçamento, de verbas que são colocadas à disposição de cada mandato para a execução do seu trabalho, basicamente são as demandas principais das informações que chegam à Câmara dos Deputados. Deputado, para a gente finalizar a nossa conversa, o senhor comentou há pouco, e é bom que isso sempre aconteça, né? O senhor enalteceu o trabalho da equipe da Secretaria, e vocês desenvolvem um trabalho de um programa educativo, né? E é sempre bom lembrar que a Câmara tem um trabalho forte de educação para a cidadania, e a busca por informação faz parte disso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o programa Cidadão que Vê. Olha, é um programa muito interessante, porque ele se propõe a levar para a sociedade o fomento da cultura da transparência, a mostrar para a sociedade que a Câmara é acessível, que acessar os dados que estão disponíveis na Câmara dos Deputados, com relação a esses temas que eu acabei de colocar, é um direito de cada cidadão. Então, que a Câmara está acessível, é transparente e o cidadão tem, acima de tudo, o direito de acompanhar, de monitorar o trabalho desenvolvido pelos seus parlamentares, pelos seus representantes e pela Câmara dos Deputados. Nós fizemos um piloto no último ano, fizemos um piloto numa região aqui do Distrito Federal. A partir desse piloto, que foi muito bem sucedido, onde nós fomos à comunidade, depois levamos a escola que participou conosco para dentro da Câmara, para um dia de experiência na Câmara, nós tivemos uma demanda nacional. Então, vários estados pedindo essa participação da Câmara, essa ação da Câmara dos Deputados, o que é fantástico, porque encurta a distância entre a Casa dos Representantes e a grande figura, que é o representado, que é a razão de ser desta casa nesse regime democrático. Deputado Roberto Lucena, agradeço a sua participação e quero dizer que fico feliz em ver isso tudo, porque eu estou aqui na Câmara desde que a TV Câmara começou a funcionar, e é justamente essa ideia que tem por trás da TV e de todo o sistema de comunicação da Câmara dos Deputados, que é dar transparência ao que acontece dentro dessa casa legislativa. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Maristela. Um grande abraço a todos os amigos e vamos comemorar juntos esses dois marcos.
o aniversário da LAI e o aniversário também na nossa Secretaria de Transparência, fruto do compromisso da Câmara dos Deputados com essa agenda de transparência. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Eu conversei no Palavra Aberta, que termina agora, com o deputado Roberto de Lucena, do Podemos, de São Paulo. O parlamentar é secretário de Transparência da Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.